boa tarde, se houver alguém daqui do Brasil. Antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que todo o nossa reflexão, nosso estudo de hoje, ele é baseado em Kardec, em André Luiz, Emmanuel, Leon Denis, e na Bíblia e no Evangelho de Jesus. Então, se alguma colocação aqui feita contrariar alguma crença ou algum hábito de qualquer pessoa, saibam que tudo o que eu aqui falarei é com base nesses autores. Aí o problema já não é mais comigo. Então, nós vamos falar sobre os passes e as curas espirituais. Voltando às nossas origens, nós vamos encontrar o poder das mãos na mais remota antiguidade. E nós vemos que as primeiras técnicas empregadas pelo homem no tratamento das doenças foi através da imposição das mãos. Já na chamada civilização assíria-babilônica, havia o que eles chamavam, à época, de cura milagrosa pela carícia magnética, porque era o toque das mãos nas criaturas. No Antigo Egito também, ela era simbolicamente representada pela deusa Ísis. Era Ísis que era a deusa da cura, que era invocada nas antigas escrituras como essa deusa da cura. Ela era venerada pelos egípcios como a senhora das palavras de poder. Nós vamos entrar ligeiramente também no poder das palavras, cujos encantamentos fazia desaparecer completamente as doenças das criaturas. Então, eles sempre tiveram deuses para cada especialidade, né? Os romanos tinham deuses da agricultura, os gregos tinham até deuses de rios específicos, cada rio tinha seu deus específico. Então, nós vamos, desde a mais remota antiguidade, vamos observando que as mãos já eram usadas para a cura. Vamos agora para a nossa cultura judaico-cristã e vamos encontrar naquele que foi o emissário da primeira revelação aos homens, Moisés, já usando o poder das mãos, que já era também conhecido dos judeus. E lemos em Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Nun, estava cheio de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Deuteronômio 34, 9. Então, nesse caso, era um poder para a atuação de espíritos generosos através daquela pessoa, o que Paulo também fez e o que Jesus também fez com os seus discípulos, que acontece no dia de Pentecostes, e todos os discípulos se manifestam mediunicamente. Era uma espécie de abertura de canais para a inspiração que desce do alto. E no Velho Testamento encontramos também uma citação dos poderes das mãos na cura. E essa é até muito interessante, porque há uma descrição de uma postura
que a criatura imaginava que deveria ter sido feito nela, e que é a descrição do próprio passe, em 2 Reis 5, de 6 a 11. Naamã vai pedir a cura de sua lepra ao rei de Israel, que, indignado, o encaminha ao profeta Eliseu, que o manda lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Ele estranha e diz: eu pensava que ele certamente sairia, fosse de pé, evocaria o nome do Senhor Deus, agitaria as mãos sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Vê se não é a descrição de um passe magnético que Naamã esperava que Eliseu fizesse nele, impor as mãos. Mas não, Eliseu manda que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Esse mergulho na água também, que era um povo teísta, o único povo teísta daquela época, era um povo que orava 3 vezes por dia. A água, nós sabemos, é catalisadora magnética, e a água do Rio Jordão, mercê das muitas preces ao alto feitas pelos judeus, aquele rio também recebia a bênção das orações. E por isso o Naamã sai curado desses 7 mergulhos no Rio Jordão. Vamos chegando agora a Jesus, que nos interessa bem de perto. Após Jesus, que já detinha esses poderes magnéticos mais do que abençoados dos céus, e também conhecia e reconhecia toda a parte química, física, magnética, todos os poderes desse planeta, Jesus também usava as mãos. E nós citamos primeiro Mateus 10, 7, 8. Ele envia os 12 discípulos a espalhar as boas novas do reino, e entre as muitas instruções, ele dá essa: proclamai que é chegado o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, é mais uma recomendação de Jesus, que mais tarde, depois de ressurrecto, aparece novamente com essas recomendações, como nós veremos agora. E já naquele tempo, havia a cobrança de favores religiosos, amuletos, ofertas, tinha que levar, matar o animal ali no altar, materiais de cultos, como incensos, roupas próprias, e tudo isso era vendido à porta do templo pelos próprios fariseus. Daí a revolta de Jesus contra o comércio em volta do templo. E não podia, e não pode, e não deve haver comércio com as coisas sagradas. Havia até cambistas para trocar as moedas, porque vinha gente na semana da libertação, a Páscoa, vinha gente, porque era de lei que todos os judeus fossem ao templo uma vez por ano. E aí vinham na Páscoa muita gente de muitos lugares, e era preciso trocar moedas.
e eles colocavam cambistas à porta do templo. Era o ganho dos doutores da lei, que também, segundo o relato de Lucas, eles violavam as casas das viúvas a pretextos de muitas orações para extorquir as viúvas, porque maior a oração, maior seria o valor da visita de um fariseu ao templo. Então, cobravam por oração, e Jesus mandou sair a pregar e a curar sem levar nada, só uma túnica e as sandálias. Ou seja, faz uma quebra grande nesse abuso religioso. E nós vamos ver Jesus a curar todo dia, toda hora. Vamos ver o cego de Jericó gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus e os discípulos querem calar o homem, como muitas vezes querem ainda nos calar a voz quando nós dirigimos nossas súplicas aos céus. E Jesus chega calmamente junto do cego: que queres que te faça? Ainda pergunta o que aquele cego pleiteava naquela hora, e ele diz que queria ver. E Jesus, com duas palavras, fica curado, e o cego passou a enxergar. Já é a cura pela palavra, como nós vimos agora há pouco, que Ísis era a senhora da palavra que curava, e nós sabemos, pela obra de André Luiz, que a palavra carrega a energia das criaturas. Diz André Luiz em Obreiros de Vida Eterna: o verbo é uma descarga elétrica regulada pela voz. E a palavra surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. E são esses raios que saem de nós quando falamos, e que podemos até numa palestra, numa reunião pública, operar alguma cura sem que a gente saiba ou perceba, porque essa cura não vai de nós, vem junto com a nossa palavra, com o nosso verbo, mas é ampliada pelos benfeitores espirituais. Falamos uma vez na Escola Jesus Cristo, no centenário de Peixotim. Eu, meu irmão e a minha irmã Iraci, meu irmão Gilbert, que morava no Rio, desencarnou recentemente de Covid, e minha irmã Iraci. Falávamos sobre Peixotinho. E eis que, depois dessa reunião, ficamos sabendo que muitas pessoas haviam sido curadas naquela reunião, sem que a gente percebesse qualquer coisa além da emoção de falar de uma alma boa. Então, a palavra, especialmente quando a gente fala do bem, ela vai, e dos bons, ela segue carregada dessa energia elétrica e magnética. Vemos também a mulher ruíça, que eu abordo no livro A Mulher no Evangelho, em Mateus 29, 20, 22, quando ela toca-lhe as borlas da túnica, vai abaixada para não impedir que Jesus fosse curar a filha de Jairo. O pedido estava ali, a súplica estava ali, para que Jesus fosse atender uma menina de 12 anos que estava morta. Àquela altura, já havia morrido.
E ela, para não atrapalhar essa cura, num desprendimento, numa renúncia, ela tem fé e toca por baixo, pelo chão, nas borlas da túnica de Jesus e fica curada. E Jesus sente e acusa na hora: sinto que de mim saiu uma virtude. Virtus, em latim, força. Saiu uma força de Jesus que cura aquela criatura. 12 anos. Ela tinha de dor 12 anos, porque é a idade da menina, porque ela não recebia um carinho, ninguém podia tocar nessa criatura, nem nos seus lençóis, em nada seu. Era a lei da época. A mulher que sangrava não podia ser tocada sem que levasse imundície, segundo a Bíblia, as pessoas que a tocavam. Então, essa mulher não recebia um carinho, nem de filho, nem de marido. Era uma mulher em extrema necessidade afetiva. Ali não era só um sangramento, ali era muito mais, era um preconceito, era um isolamento, era uma carência de afeto. E Jesus cura, como muitos se curavam tocando no avental de Paulo mais tarde. O servo do centurião, relatado em Mateus 8, 5-13, é curado, mesmo à distância, pelo poder da fé do solicitante e do magnetismo divino de Jesus, a energia da sua vontade. E após a ressurreição, como falamos agora, nós vamos ver que Jesus aparece aos 12, está no relato de Marcos 16, 18, e diz que eles, a partir dali, pegariam em serpentes, como Paulo foi mordido por uma serpente venenosíssima e não morreu. E se eles bebessem alguma bebida mortífera, não lhes causaria dano algum, e eles poriam as mãos sobre os enfermos, e os enfermos seriam curados. Então, nós vemos que essas curas pelas mãos são muito antigas, que os discípulos todos curaram. Ananias cura Paulo, está em Atos 19, 17. Paulo fez muitas curas. Atos 19, 11, 12 nos relata isso. Pedro cura e até ressuscita a costureira Dorcas, em Atos 9, 40. Pedro e João juntos curam um paralítico na porta do templo. Atos 3, 6 e 7. Filipe cura na Samaria e há muitos de uma vez só. Uma multidão, inclusive de paralíticos, que passaram a andar a partir da palestra que Filipe acabara de proferir na Samaria. Então, era comum no cristianismo o uso das mãos para curar. E agora, chegando ao Espiritismo, nós vamos ver as orientações do alto que nos chegaram, diz bem quem é que pode mobilizar as energias magnéticas através das mãos. Que poder é esse que faz com que uma pessoa mobilize essas energias? Segundo a doutrina espírita, o primeiro é o pensamento elevado. O pensamento elevado, aquela vigilância que Jesus nos recomenda ao pensamento, quando pede vigiai e orai para que não entreis em tentação,
quando nos diz no Sermão do Monte, aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração, mostrando a força do pensamento. Então, para curar, precisamos de pensamento elevado. Primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, vontade firme, forte de atuar naquele caso, de amparar aquela pessoa que está diante de nós, que isso pode existir em religiosos e não religiosos. E existem todas as religiões. A cura pelas mãos, a cura pela palavra, a cura pelo pensamento que vara distâncias. E há até magnetizadores que nem têm religião alguma, mas se tiverem amor e vontade, aí seu magnetismo não tem limite. Por isso, só se aproximar de Jesus para buscar a cura definitiva já é suficiente para quem está doente. E Jesus faz uma ligação que nos faz atentar para a ligação erro-dor. Todo erro que é uma agressão a todo o sistema cósmico que dirige todo o universo, é uma agressão a nós mesmos, que somos parte desse universo. Então, quando Jesus cura um paralítico em Betesda, que há 38 anos ficava à beira daquela piscina, tentando entrar na hora em que eles criam que um anjo iria agitar aquela água e o primeiro que entrasse ficaria curado. E o homem estava há 38 anos e Jesus aparece e pergunta para ele: queres ficar curado? 38 anos, aguardando alguém que o jogasse na água primeiro. E, naturalmente, paralítico, deve ter engordado, e ninguém se dispunha a carregar aquele peso correndo para chegar primeiro na água. Então, Jesus o cura. E mais tarde, encontrando-o no templo, lhe diz: olha que já estás curado, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, relato de João 5, 6. Ou seja, o erro está aí relacionado com a dor. A dor que sentimos hoje é fruto da dor que fizemos alguém passar no passado. E Jesus confirma aí a razão e o objetivo da dor, que é curar o espírito. Olha que já estás curado no corpo, né? Não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Isso já era uma crença dos judeus. Já faziam essa ligação erro-dor. Está lá no livro das leis, Levítico 26, 16. Já alertava para as penalidades que receberiam aqueles que agredissem a lei de harmonia do universo. E listava até as doenças dessas transgressões. Úlcera, tísica, que é a tuberculose, pestilências, tumores malignos, olha o câncer. Hoje, na era da maturidade dos homens, graçando por todo o planeta, sarna, loucura, doença de pele, então, é típico de desequilíbrio emocional. Loucura, cegueira,
doença dos joelhos e das pernas, dos pés, todas são doenças da agressão à lei de harmonia, ao respeito aos outros filhos de Deus. E refere-se também ainda a dores emocionais, a escravidão dos filhos, porque quando uma dívida não era paga, a mulher e os filhos eram escravizados para pagá-las. Fala das saudades, dos reveses das fortunas, por uma mudança de temperatura, pelas pragas, etc. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Alô? estamos Ah, ouvindo. porque Estamos sumiu muito toda a bem. imagem. Tudo bem. Tá bom. Então, Jesus faz essa reafirmação que já havia na crença dos judeus. E no Sermão do Monte, ele faz outra afirmação que muito nos atenta para essa ligação e nos dá uma informação a mais. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita, prestem atenção que Jesus fala na mão que é, na maioria dos casos, de todos nós, a essencial. Se a mão direita te faz tropeçar, que é com ela que nós agimos, que nós empunhamos a arma, que nós matamos. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Prestem atenção. Quem arranca? É Deus? É Jesus? Não. Jesus diz, arranca-o, lança-o de ti. Somos nós, num processo reencarnatório, que vamos retirar de nós o que foi causa de escândalo noutra vida. Nós é que arrancamos de nós o que foi, o que será indesejado nessa vida, porque pode nos facultar novos erros. Mas Deus socorre a humanidade. Diz Pedro Baldi, se há um braço da justiça, há um outro braço da misericórdia. E este braço é elástico e arrebanha todos os seus filhos. E foi sobre isso que Kardec veio nos trazer. E eu peço licença agora para ser bem clara, para ler exatamente as perguntas e as respostas na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, sobre os médiuns curadores. Algumas respostas dadas pelos espíritos que vêm nos elucidar sobre essa mediunidade. Primeira, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? E os espíritos respondem, não há que duvidar. Então, são médiuns. Kardec, então, contrapõe com uma outra pergunta. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Como Kardec era lúcido. E faz essa pergunta. E a resposta é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem,
mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Ou seja, de acordo com a doença de que aquele doente dá amostras, eles vão utilizar o fluido perfeito, adequado àquele caso. E Kardec, não satisfeito, pergunta ainda: há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. Todo homem que nutre desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, as pessoas chamam os maus. Então, é aquele pensamento de que falávamos agora há pouco e a vontade do bem. Pensamento que vai interferir e alavancar uma vontade do bem para aquela pessoa. E Kardec continua: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, faria coisas que consideraríeis milagres. Quando a gente crê na ação dos espíritos sobre nós, porque e a companheira abriu a nossa reunião com uma prece para que os espíritos tivessem mais facilidade de agir sobre todos nós que não sabemos, nessa hora, podem estar utilizando essa energia para curar alguém em algum lugar, que nós nem conhecemos. Como, certa vez, os espíritos utilizaram uma reunião de efeitos físicos em Macaé para curar um cego em Portugal, que amanheceu no dia seguinte enxergando se nunca havia enxergado. Então, ninguém sabe dos nossos poderes até onde podem alcançar. Kardec continua: há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato sem emprego dos passes magnéticos? Resposta: certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? Olha Jesus ressuscitando a filha de Jairo, de longe. Ora, Jesus não, de perto, no caso da filha de Jairo. Mas no caso do servo do centurião, ele desejou de longe e pela fé do centurião foi curado o seu servo. Outra pergunta: nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Resposta: uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Muitas vezes nós queremos miraculosidade, nós queremos milagres, nós queremos efeito forte e imediato. E as coisas não são feitas assim em função das necessidades daquela pessoa de suportar por um tanto a mais aquela dor, a doença que lhes visita naquela hora e que é por onde, através de quem ele será realmente curado. Porque a cura do espírito
é que proporciona a cura do corpo. Pode transmitir-se esse poder? Ou seja, eu tenho esse poder, eu posso transmitir para alguém? Resposta: o poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua pode. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Então, as pessoas que têm esse poder sabem que esse poder foi transmitido. No Brasil, nós temos muitas rezadeiras no interior, médiuns extraordinários de cura. A avó do meu marido era uma dessas rezadeiras. Ela fazia rezas com galhos de determinadas plantas e falava algumas rezas e benzia a pessoa fazendo muitas cruzes em nossos corpos e realmente curavam quase que instantaneamente. Eu falo porque eu fui curada assim, instantaneamente, pela vozinha do meu marido. Aí perguntam aos espíritos, Kardec pergunta, pode obter-se cura unicamente por meio da prece? Aí chega até nós. Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer mais um tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então, minha gente, a prece cura. Eu tenho aqui um grupo que se reúne diariamente às 6 da tarde e a gente de outros países, se alguém aí quiser participar, é só me mandar o telefone que eu adiciono. Chama-se Preces Diárias. E nós oramos juntas, uma parte do grupo, oramos juntas, cerca de 20, ontem tinha 21 pessoas. E é do Brasil inteiro, tem gente de Rondônia, tem gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, e é gente de muitos estados do Brasil, Pernambuco, que oram conosco diariamente. E nós temos obtido muitos êxitos. Estamos com uma recém-nascida, uma das trigêmeas, que nasceu com metade do coração só. E os médicos aguardando a morte dela para logo, né? E ela não morria, e a gente orando todo dia para essa criança, e a criança está viva ainda, já fez uma cirurgia cardíaca e vai fazer outra essas próximas semanas, e está bem, está viva, como muitos e muitos outros casos, né? De um menino que tinha um tumor no cérebro inoperável, e que nós, só com essas orações, vamos dando apoio, e o menino está bem, está vivo. Então, são casos que a gente relaciona de trabalho só com a prece. Mas vamos aos passes, né? Falamos de curas, vamos falar agora dos passes. O que é o passe? Passe vem de passagens. O passista deixa passar pelas suas mãos os fluidos. Então, é a emissão de energia mento-eletromagnética que opera uma transfusão energética sobre as criaturas que o buscam. Isso é o passe. Os recursos orgânicos são retirados de um laboratório limitado. Somos nós.
e os recursos psíquicos de um laboratório ilimitado das forças espirituais. Então, passe é uma transmissão de energia alterando o campo celular da criatura. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela se ajude a si mesma. A mente, então, reanimada, reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. Então, a emissão e a recepção. O que recebe precisa fazer o seu esforço de recepção do que o passista está emitindo. O passe, como nós reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valorizem. É o que André Luiz nos diz em Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Então, Jesus nos afiançou. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E muitos homens vêm usando o seu poder magnético. Eu conheci um em Portugal, que até fiz o relato no meu 3º livro, sobre o poder magnético dessa criatura, que eu vi curar dentro de um hospital, que foi um rebu muito grande, uma pessoa que não andava há muito tempo. E ele botou para andar na mesma hora e a pessoa andou. E é por isso que a gente não entendia como é que Jesus curava um paralítico de 38 anos que não precisava de fisioterapia para ativar aquelas pernas. E eu vi a pessoa andar, está aí viva, a moça, frequenta, vez por outra, a Escola Jesus Cristo, que andou com não só a imposição de mãos, mas também a palavra desse Senhor, que traz com ele esse magnetismo. Leon Denis, no livro No Invisível, nos revela que existe em cada um de nós um foco invisível, cujas radiações variam de intensidade e de amplitude conforme as nossas disposições mentais. São as nossas auras que ele descreve aí. A vontade lhes pode comunicar propriedades especiais, e nisso reside o segredo do poder curativo dos magnetizadores. Então, Jesus também havia nos afirmado: vós sois luz, nós somos luz. E essa aura nossa pode ser profundamente iluminada, especialmente quando estamos na ação do bem. Muitas vezes meu pai, Peixotinho, dormia e do seu coração saía uma luz imensa, azulada. Ele era uma pessoa que agia muito, podia se dizer, pensava com o coração, como era o atributo de Maria Santíssima. Diz Lucas, no momento do canto dos anjos, nos céus, quando Jesus nasceu, registra Lucas. Maria registrava todas essas coisas, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. É o pensar com o coração. Então, esses eflúvios que nós emitimos de nosso corpo são eflúvios luminosos. Eles formam em torno de nós camadas concêntricas que constituem uma espécie de atmosfera fluídica. É a nossa aura,
ou fotosfera humana. É como Leon Denis nos explica no seu livro No Invisível. E experiências feitas por cientistas do passado, os primeiros pesquisadores do assunto, com a fotografia da energia humana, qual acontece ao trabalho Pensamento e Vontade de Ernesto Botticelli, grande italiano que estudou a fotografia do pensamento, e mostrando, demonstrando que a placa fotográfica colocada sobre a fronte, sobre o coração e sobre a mão, lhes reproduz as irradiações conforme a intensidade dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. E isso chegou aos nossos dias, como a Câmara Kirlian, que nós conhecemos hoje. E sabemos que nós precisamos, por efeito de nossa vontade e de nosso bom pensamento, operar essa cura. O tratamento pelo passe pode ser feito por cada um de nós, por todos nós que hoje ouvimos essa reflexão. Deve haver regularidade no tratamento. Há pessoas a quem os espíritos indicam 3 passes por semana, há outros que é 1 por semana, de acordo com a necessidade do doente. O ideal é que aconteça dentro de um templo espírita ou de outro templo qualquer, porque ali há energia acumulada, há vibrações de preces, de boas palestras que se fixam ali naquelas paredes e nos cercam. Então, é o lugar ideal para dar passe. Passe em casa, só em caso de que o doente não possa se locomover, e assim mesmo a gente vai acompanhado de, no mínimo, mais 2 pessoas para dividir a tarefa conosco. Então, o passe deve ter essa regularidade e deve, até o tratamento acontecer, e deve acontecer num ambiente propício. A gente se lembra que na cura do surdo gago que Jesus operou, Jesus primeiro o afasta do burburinho da multidão, para depois curá-lo. Então, a energia de descrentes, de curiosos, são contrárias e são nocivas. Por isso, nós só recomendamos, os bons espíritos, André Luiz recomenda o passe dentro da casa espírita. Houve um caso de uma doente que foi tratada aqui na nossa casa, chamada Marinete, e que ficou muda da noite para o dia. E os pais recorreram a estados como São Paulo, Belo Horizonte, e foram para o Rio, e mais avançados na medicina, para curar Marinete, e não houve cura. E aí, meu pai foi chamado com minha mãe, foi à casa dela e viu que era um processo obsessivo que o próprio ambiente doméstico facilitava aquela intromissão de pensamentos de espíritos doentes. Então, trouxe Marinete para a nossa casa. Ela tinha uns 15 anos. E dormiu aqui uma noite, me ajudou a lavar a louça da janta, mas não falava, ela escrevia tudo o que queria me dizer. E no outro dia, Marinete acordou falando, foi me acordar. Então, uma cura quase que imediata, só pela mudança de ambiente. Então, os benefícios do passe são muitos. Uma sensação de alívio, de bem-estar, uma harmonização espiritual maior com a vida interna e a vida externa,
um equilíbrio e pacificação das emoções da pessoa, auxílio poderoso nos processos obsessivos, redução da angústia por vivência de situações de conflito naquele momento, a pessoa está angustiada e após um passe ela sai um pouco mais leve, e força para iniciar o seu próprio processo de autoajuda. É ela quem vai se curar. E o passista? O que se requer de um passista? Primeiro, vontade, boa vontade. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele coloca a vontade como a maior força psíquica do ser humano, que controla todos os outros departamentos da psique humana. A memória, a inteligência, a sensibilidade, tudo está apenso à vontade. Outro pré-requisito do passista, fé vivaz. É fé ativa, não é aquela fé contemplativa. É fé que simbolize energia contagiante. Outro pré-requisito, prece e mente pura. E nós vimos que Jesus usava a oração. Está lá em Marcos 7, 33, 34. E Jesus, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Éfata, que significa abra-te. E o surdo gago falou, enfim, corretamente. Ele não falava, era o surdo-mudo, perdão. Ele não falava, ele estava trancado dentro dele. E a oração, que é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que ela traz, ela, então, Jesus faz a prece, olha para o alto, eleva o seu pensamento aos céus. Outro pré-requisito do passista é a elevação de sentimentos, é ajuntar as migalhas dos bons sentimentos que nós já conseguimos produzir em nós, os sentimentos já educados para o bem servir, e entregar a Jesus para que ele multiplique tudo isso e opere a cura que nós buscamos. A evocação dos poderes superiores, suplicar a presença dos bons espíritos. Lá na escola, nós soubemos também, por Chico Xavier, numa de suas visitas à nossa escola, que a água que ficam sobre a mesa na nossa escola, que as pessoas levam para serem magnetizadas, eram magnetizadas, eu esqueci o nome dele agora, mas era o médico de Allan Kardec, quem era responsável pela magnetização das águas lá na Escola Jesus Cristo. Há sempre espíritos dedicados ao bem para trabalhar junto a nós. E, por fim, o amor, que é a maior força do universo. Pronuncias, diz Emmanuel, pronuncias a prece que reconforte e tem passe magnético que restaure, como se fossem pedaços do seu coração em forma de auxílio. Isso está no livro Seara dos Médiuns, página 186. Fazer a prece e deixar sair de nossos corações pedaços dos nossos próprios sentimentos, como forma de auxílio àquela criatura que está diante de nós. E ainda existe outro pré-requisito, que esse é de importância imensa no nosso trabalho, é a humildade. Apresentarmos-nos a Deus com a nossa desvalia, como o publicano o fez naquela
naquela parábola do fariseu e o publicano. Enquanto o fariseu falava de seus méritos a Deus, o publicano dizia apenas: Pai, tem piedade de mim, pecador. É essa humildade que nos coloca numa abertura sempre mais ampla para o recebimento das energias do alto. Tudo isso porque nós, como filtro que somos para o passe magnético, não podemos contaminar os fluidos que descem dos planos mais altos em benefício do próximo, que são os passes espirituais, que é a parte espiritual do passe. O que pode impedir alguém de atuar positivamente no passe magnético? Aí já vem as contraindicações para dar passe. Primeiro, mágoas excessivas. Pessoas com mágoa, a mágoa é como a atenose nas artérias, é como gordura nas artérias que não deixa o sangue fluir ao cérebro e ao coração. E as mágoas impedem a circulação da energia divina por nós, passar por nós essa energia. Como? Se nossos canais espirituais estão obstruídas pelas mágoas. Paixões terrenas é outro impedimento. Aquela paixão que é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Pessoas lamoriosas, pessoas que estão sempre falando de dor, está sofrendo, que ocupam os ouvidos dos companheiros só para suas lamúrias. São pessoas que não devem dar passe. As pessoas com desequilíbrios nervosos, em estado de desequilíbrio, que não lhes proporcionam facilidades de concentração das forças interiores que elas trazem em si para a filtragem das forças superiores. A inquietude, pessoa que está preocupada com alguma coisa. Ernesto Botticelli relata nesse livro sobre a fotografia do pensamento, faz uma fotografia e uma senhora aparece na foto mais tarde com um papagaio no ombro. O que era aquilo? Ela havia pensado porque ela estava inquieta na reunião, porque esqueceu de dar comida ao papagaio antes de sair de casa. E esse papagaio lhe aparece pela formatação do pensamento, que o pensamento tem cheiro, tem forma, e aparece o papagaio, que era fruto do seu pensamento. A inquietude, que é essa preocupação com aquilo que a gente diz, será que eu desliguei o fogo? Dona de casa tem isso, né? Preocupação. A vaidade também atrapalha muito o passista. O passista deve ter a consciência de que o passe procede de Deus, vem do alto, não pode atribuir-se qualquer mérito no trabalho. Qualquer expressão de vaidade é começo de queda. E Emmanuel ainda nos acrescenta que a gente deve primar pela higiene, pela temperança, pela medicina preventiva sobre nós e a disciplina, que jamais poderá ser esquecida. Então, é um conjunto, a ação do passe é um conjunto de formas, de meios, de estado, de espírito, de pensamentos. E o horário, se tem horário, tem horário.
Se está marcado 20 horas, não é 20 horas e 1 minuto. 20 horas. André Luiz deixa claramente para nós. Se não respeitas o horário, não te queixes do tempo. Harmonia interior também, que a gente precisa. Jesus deixou, quando saiu do mundo, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Então, é a consciência pacificada no bem, na retidão de uma vida doméstica, em que nós fazemos o possível e impossível para a manutenção do ambiente sadio de nossa casa, é o equilíbrio na vida social e é a fidelidade a Jesus. O respeito ao outro, seja ele quem for, quem bate na nossa porta é sempre alguém em grande necessidade. Nunca perguntar de sua vida, de sua história. É a atitude discreta diante do outro. E nunca perguntar, diz André Luiz, pelos resultados do passe. Você melhorou? Você tomou passe ontem no grupo? Melhorou? André Luiz diz que o bem ajuda sem perguntar. A pontualidade que nós já falamos, né? Porque os espíritos superiores são muito pontuais, porque tem muito serviço. Se nós dependemos da espiritualidade, sabemos que eles trabalham tanto que nós não podemos submetê-los à nossa irresponsabilidade. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos alerta, não convém emitir nossa invocação de bênçãos nem antes e nem depois do horário estabelecido. Há um horário. E o que o passista deve evitar na hora do passe? Aí já vem a ação do passe. A gesticulação violenta. Há pessoas que, por onde passou, não teve a necessária educação mediúnica para saber que não é nos gestos agitados que o passe magnético deve acontecer. Bocejos contínuos, pessoas que querem mostrar que estão mediunizadas, aí bocejam, fazem respirações ofegantes e manifestações mediúnicas no horário da transmissão do passe, o que nunca deve acontecer. O passe é energia, movimento eletromagnética de quem o aplica, associada à energia espiritual dos mentores daquele trabalho. André Luiz é mais direto no livro Conduta Espírita e alerta para a presença de portadores de doenças infecto-contagiosas no atendimento em grupo, dizendo que a gente deve reservar um lugar à parte para essas pessoas. Estou gripada, não posso ficar no grupo. Não posso dar passe gripada e não posso me misturar ao grupo numa sala pequena de passes, porque eu posso contaminar as criaturas. O passista também não deve dar passe se estiver em caso de gripe, estiver gripado, né? Então, os resultados, se a gente obedecer a tudo isso, os resultados serão melhores, de acordo com a mobilização do paciente. Se ele é receptivo ao passe ou se é refratário. As pessoas que não querem passe, não adianta, gente. O passe é para quem busca. Os receptivos, eles recebem. Eles mobilizam a energia da vontade deles para recolher aquelas energias que são poderosos ímãs, atraindo e aglutinando forças curativas. Já nos refratários,
não consegue, o passe não entra, vamos dizer assim. Se não mobiliza sua vontade e não se concentra em prece, rogando a Jesus por ele mesmo, ele repele os fluidos que jorram do passista. Então, é preciso muita vontade também de quem recebe. Há que haver uma predisposição para o passe. É o que Emmanuel nos diz. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de caridade cristã, purifica o sentimento e o racional, o coração e o cérebro, porque ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Então, é a parte do que recebe o passe. E nós vemos muita gente que passa uma vida no grupo espírita tomando passe toda semana. O que Luciano dos Anjos chamava de papapasses, que eram os antigos papaóstias, e transferem o hábito da Igreja Católica para os grupos espíritas. E diz ainda Emmanuel, não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tome o lugar do verdadeiro necessitado. O passe exprime gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energia do alto com infantilidades e ninharias. Aborreceu em casa, estou precisando de um passe. Briguei com meu marido, preciso de um passe. Não é isso. As nossas questões no mundo são resolvidas por nós. Façamos uma prece, peçamos a Jesus equilíbrio e vamos resolver os nossos problemas. Não é? Pessoas que não mudam também o comportamento. Fica uma vida dentro de um grupo tomando passe. Retifica o teu caminho, diz Emmanuel, considerando o sacrifício de Jesus por todos nós. Então, são esses os passes, as necessidades de passistas e dos que recolhem o passe, dos que recebem, porque há muitos tipos de passe. Há os passes espirituais, que é o tratamento que se dá numa reunião pública, se estando ali, ouvindo o Evangelho, alguém falando de Jesus, as pessoas já estão sendo beneficiadas pelo passe espiritual. Há os passes coletivos, que quando não há passista suficiente na casa, a casa opta pelos passes coletivos, quando a gente estende a mão sobre todo o grupo. Há os passes individuais, que são os mais comuns, e o passe à distância, que se chama irradiações. O médium sintonizado com o doente à distância canaliza para aquele doente os fluidos salutares, benéficos, que flutuam ali naquele ambiente. Se acontece em uma reunião de radiação, ele recebe o reforço de outras pessoas que participam da reunião. E é justamente isso que aconteceu com Jesus curando o filho do oficial do rei à distância. Ele pede para Jesus ir antes que o filho morra, e Jesus vai, teu filho vive. E com a palavra, Jesus cura esse moço. Então, nessa modalidade passe, deve haver um entrosamento psíquico, vibratório entre o doente e o médium, ou aquela reunião. Por isso é que os grupos, quando fazem esse atendimento de irradiação, eles pedem a sintonia do doente que fica em casa. Então, quais são os doentes que precisam de passe? Já estamos encerrando. São os doentes do corpo, em qualquer fase da doença, inicial ou terminal, e eu costumo dizer sempre, fazer passe nos doentes terminais, porque a vida não termina.
E o passe atinge o corpo espiritual. Às vezes, esse doente precisa até de dar um perdão, receber um perdão, para morrer mais tranquilo. E esse passe vai ajudar, vai promover na mente do doente esse reencontro. E há os doentes da emoção, as culpas, os arrependimentos, a solidão, o desamor, a tristeza, a depressão, tudo isso pode ser amenizado. Eu não estou falando de cura total de doenças psiquiátricas. Eu estou falando de amparo, de ajuda para o doente se ajudar, reagir, porque nós não podemos envenenar o ânimo de quem sofre. Precisamos amparar os doentes mentais, especialmente os obsediados, que o passe sobre eles tem um efeito muito grande. Emmanuel pede que a gente se compadeça quantas vezes se fizerem necessárias, atendendo àquele mesmo necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Então, doentes espirituais, somos todos nós. Todos nós trazemos culpas, arrependimentos, vícios, mágoas, e estamos todos cercados por uma grande nuvem de testemunhas no campo do corpo e no campo espiritual. E eu deixo a reflexão de hoje com um poema muito lindo de Aura Celeste, por Chico Xavier, que é feito música pela tia de Carolina, Alcídia Pérez. Oi. E que diz assim: a voz da prece expande-se, formosa, junto ao laço de fé da alma crente. O amor do bem é a vida que se entrosa no bem do amor, em fúlgidas correntes. Chovem raios com as pétalas de rosas, divinizando o círculo das mentes. Chovem bênçãos do espaço, em luz radiosa, desfaz-se o véu da sombra persistente. E a vibração de sol na carne escura, entre prata, rubi, safira e opala. Brilha a esperança de alegria e de cura, e na mescla de emoções e rogativas, o passe magnético se instala num banho multicor de forças vivas. Essa foi grande, hein? Muito lindo, Alcione. Mas deu para dar uma passada geral. Muito obrigada, nossa, foi maravilhoso. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa para você. Ela perguntou se foi a Nelly perguntando se o Eurípides Barçanufo também curava à distância. Curava. Aquele foi um médium de muitas e muitas potencialidades e de um amor que a gente não consegue dimensionar. E essa profusão de amor, como diz Emmanuel, que eu achei lindo, é o coração partidinho em pedaços que vai em direção ao outro. E Eurípides tinha esse coração. Ele não sabia ver ninguém sofrer.
e ele curava à distância. Impressionante. Não só ele saía e ia, saía do corpo, ia ao lugar, e as pessoas até conseguiam vê-lo ali, e como ele curava só com o pensamento de onde estava. Foi um grande médium. Eu ia até citá-lo, mas a palestra era muito grande e não cabia contar muitas histórias. E eu sou uma profusão de história, né? Então, tinha que me controlar. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu gostaria, mais uma vez, em nome do Grupo Bezerra de Menezes, do Nosso Une, de lhe agradecer. Ó, a gente aqui nos arrepios de emoção, porque a emoção nos tomou. E eu espero que essa emoção aqui permeie a nossa salinha e que cada vez mais o Grupo Bezerra de Menezes possa estar no caminho de Jesus. A gente tem aqui a Ângela Gaspareto, a Cláudia, a Ana Carolina, que não está na Holanda, mas está conosco, Kelly, a Maria da Silva, que é do grupo que juntamos forças para estudar mediunidade, Riquelme, tem muita gente aqui que tem muita boa vontade de seguir com Jesus e ajudar. Toda vez que eu falo com a senhora, eu tenho vontade de chorar, mas eu não vou chorar hoje. De coração, em nome do Grupo Bezerra de Menezes, eu lhe agradeço. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda temos 5 minutos, e a sua poesia, essa poesia, eu sei que foi uma prece e que nos banhou de pétalas de energia. Muito obrigada. E a própria Áurea Celeste esteve aqui. Foi por isso que eu me emocionei. A própria Áurea estava aqui, declamando o poema dela. E é por isso que a gente não sabe por que a gente se emociona, né? Com certas poesias. Domingo eu fiz uma palestra na escola em que eu encerrava com a poesia de Célia Lúcius, um hino ao entardecer, e também foi uma choradeira grande das pessoas que se emocionaram, porque era o pensamento e o sentimento da própria Célia, que é uma das mentoras da Escola Jesus Cristo, né? Do livro 50 anos depois, Célia Lúcius. Então, acontece isso, que os espíritos às vezes vêm em pessoa e às vezes eles se irradiam, porque não há distância, né? Para os espíritos. Muito bem, eu deixo o meu abraço, a minha gratidão por me confiar em um tema tão importante para nós espíritas e, ao mesmo tempo, tão complicado de ser abordado. Né? Mas foi muito... Então, Simone, tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta aqui no grupo, da Aline. Ela diz que tem uma amiga que sofre muito com dores nos olhos. Dos olhos, dor nos olhos, eu cheguei a ler. Isso. Ela diz que ela tem muita dor, né? Então, ela gostaria de saber se tem alguma sugestão. Eu sei que já estamos nos despedindo, mas tinha essa pergunta que eu achei importante. Olha, o que eu aconselho em caso de algumas dores localizadas que a gente não consegue, que o médico especialista não consegue descobrir ou tratar. Eu aconselho o uso da água fluidificada, beber e fazer um banho de água fluidificada também sobre os olhos, porque é água magnetizada numa casa
que é dedicada à oração. No caso, vocês têm o Bezerra de Menezes, que já está funcionando aí há 10 anos, é isso? Então, já está com suas paredes, né? Seu astral totalmente magnetizado. Então, levar água para ir, leva 1 litro de água, magnetiza ou 2, se precisar, vai bebendo, orar muito e sempre sobre a água e guardar, porque um pouquinho de água magnetizada, se você jogar numa garrafa de água comum, vai magnetizar a água que está ali. Então, ela fazer uso disso. Eu aprendi isso uma vez que uma moça, depois da palestra, me disse que o irmão estava com a perna em chagas e que ninguém conseguia curar. Aí o espírito me disse, manda usar água fluidificada na perna. Na semana seguinte, a moça foi ao grupo e já foi me dizer que a perna ficou curada com a água. Então, eu aprendi, né? A gente aprende com a mediunidade muita coisa, é onde eu mais aprendi na vida. E o isso eu evangelho, aprendi. né, Alcione? No lar, não é? O O evangelho no lar evangelho, é importante, né? fazendo o evangelho no lar, pode ter sempre, mas é melhor a água de um lugar onde haja uma assistência espiritual maior, como eu expliquei aqui, que na Escola Jesus Cristo, o responsável pela magnetização é o antigo médico de Allan Kardec. Então, há espíritos especializadíssimos em magnetização. É por isso que eu recomendo no grupo espírita. Posso lhe fazer uma pergunta direta? Meu nome é Cláudia, né? Pode, Cláudia. Foi muito se eu não souber, eu vou estudar. Não, é um prazer enorme lhe conhecer, né? A segunda palestra que a senhora vem à casa e sempre bem esclarecedora, uma explanação belíssima. Gostaria de saber quando coloca-se uma água e ela é magnetizada à distância, também é o mesmo efeito? Um centro espírita, por exemplo, um centro espírita em São Paulo, que trabalha com tratamentos curativos e faz magnetismo à distância, né? Esse tratamento à distância para enfermos, pessoas aflitas, necessitadas. Pode, aí sim. Pede que coloque essa água. Essa água tem esse mesmo efeito de magnetização? Pode ter o mesmo efeito se a pessoa, naquela hora em que a água está sendo magnetizada, estiver também em oração. Na súplica a Jesus pela magnetização daquela água. Porque a ambiência onde a magnetização acontece, ela é hiper importante. Entendeu? Então, pode, se houver essa consonância, como nós falamos aqui, essa de pensamento, junção de vibrações, de pensamentos, de sentimentos, sobretudo de sentimentos de fé, sentimentos de boa vontade, ou seja, vontade boa, pensamento bom. Por isso que Paulo recomenda na sua carta, se não me engano, aos Filipenses, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque é isso que cura. Muito obrigada mesmo pela sua resposta. Estarei sempre à disposição das holandesas nascidas no Brasil ou das brasileiras transferidas para a Holanda para a tarefa de divulgação. Só uma coisinha, minha família também é de Campos de Goytacazes. Ah, não acredito! É mesmo? A sua mãe, né? Meu pai, família do meu pai. Quem é? Será que eu conheço?
Não sei, dos Reis, Licínio dos Reis. Meu avô foi professor de latim no liceu. Então, tenho minhas tias ainda que moram. Eu conheci Licínio dos Reis. O nome é bem familiar. Que coisa boa, bom saber. Como é que nós Fica com ficamos Deus, conectados, Cláudia. né? Obrigada, fique com Deus também. Estamos. É por isso que a gente fica assim quando erra o nome da terra da gente, né? Goitacazes, nome tão facinho. Mas essa senhora, dona Claudione, dos Reis, da família dos Reis, foi uma das responsáveis para poder a gente iniciar o grupo Bezerra de Menezes. Aí, ó, uma das responsáveis. Oh, beleza, alegria da minha terra, alegria de Campos. Fica com Jesus. Tem 2 campistas aí. Eu e a Aninha nos conhecemos no grupo Bezerra. A Aninha também. Foi coincidência. E agora somos 3. Somos 3, porque eu também estou aí no Bezerra de Menezes. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu passo a palavra para a sua afilhada, Ana Carolina, encerrar a noite de hoje, a tarde de hoje, para quem está no Brasil. Só agradecer em nome de todo mundo, e que Deus lhe abençoe enormemente, viu? Muito obrigada. Orem por mim. Beijo para você. Bom, uma boa noite para todos e vamos só agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos com a Alcione, que nos trouxe tantos ensinamentos tão importantes que nos vão ajudar nos nossos trabalhos. Ana, está sem microfone. Eu estava dizendo, agradecendo a todos por terem participado e agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos aqui com a Alcione, que nos trouxe tantos ensinamentos que são importantes para nós que estamos fora do Brasil, que sempre necessitamos de uma mentoria dos nossos amigos encarnados e desencarnados. E que todos fiquem com muita paz e que Jesus esteja sempre todos nos corações de todos nós. Assim encerramos nossos estudos da noite, que assim seja. Amém. Ana Carolina, se te interessar, eu posso enviar esse estudo para você. Seria muito bom. Ótimo. Eu passo para as pessoas aqui, Alcione. Bom, mas então, vai ficar gravado também e depois eu vou passar a gravação para você. Então não precisa. Tá bom. Um beijo grande. Obrigada, Alcione. Foi ótimo. Obrigada, grupo. Obrigada a todos. Obrigada, Abraço a Maria, por ter todos. vindo.